Igreja, é uma grande alegria poder hoje compartilhar com os irmãos desse momento, de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e também uma oportunidade de falar o meu testemunho. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar os irmãos para a gente estar orando. Orem comigo, por favor. Querido Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Senhor, me coloco aqui à tua disposição, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos alimentar com a tua palavra, que o Senhor venha me usar, Senhor, como canal de bênção, Senhor, que o teu Espírito Santo se faça presente, tira toda distração, tudo aquilo que não provém de ti, que o Senhor também traga aqueles que estão a caminho, segurança, livrando e guardando, Senhor, de todo mal. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos irmãos. Esse ano a gente está falando sobre a visão, né? E nós temos aí um subtítulo que é a visão da renovação. Deixa eu botar o óculos, eu não enxergo nada. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vou compartilhar 3 versículos para a gente estar falando dessa visão da renovação e depois eu vou estar falando do meu testemunho, como que eu recebi essa visão de renovação. O primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar, ele está lá em Romanos 12:2. É um versículo bastante conhecido. Podemos? Ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente vai falar da renovação da mente. A transformação pessoal começa na maneira de pensar e agir. Nós precisamos ter uma mente de Cristo em nós. Precisamos ter os pensamentos de Cristo em nós, agindo em nossa vida, não nos conformando com os padrões do mundo. Porque o mundo ele tem os padrões dele, que ele quer que a gente ache que é normal, coisas absurdas que a gente vê acontecendo e que quer que a gente entenda que é normal e natural. E a gente sabe que não é. Nós temos a nossa convicção e a nossa mente tem que estar na mente de Cristo, na palavra do Senhor que nos orienta. Esse é o padrão da nossa vida. É esse manual aqui que a gente tem que seguir. E a partir daí, nós passamos a experimentar a vontade de Deus em nossa vida. Porque quando a gente é obediente e a gente segue o nosso manual, que é o Senhor, e a gente começa a viver essa experiência, que é a vontade de Deus se realizando na nossa vida. Não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é perfeita. Ele sabe o que cada um de nós precisa e no tempo certo que a gente precisa. Às vezes a gente acha que está demorando, mas ele sabe, no momento certo, ele vai fazer acontecer. É no tempo dele, não é no nosso tempo. O segundo versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele está lá no livro de Salmos, que é o 51:10. Também bastante conhecido. Podemos? Ele diz assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito inabalável. Você começa a perceber a necessidade que você precisa. Crie em mim, o Senhor está falando, coração puro. E renove em mim um espírito inabalável. Nós precisamos ter esse coração puro. Precisamos liberar o perdão e precisamos também nos perdoar. Precisamos ter um coração limpo, sem amarguras, sem ressentimentos, sem traumas. Precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós e através de nós. E para isso a gente tem que se libertar desses traumas, dessas angústias, dessas amarguras,
que causam as doenças da alma. E hoje a gente vê muitas pessoas sofrendo com esses problemas, porque às vezes não querem liberar um perdão, acham que não é preciso, que não foi ela que errou. Às vezes tem o orgulho e não quer se libertar disso. Mas nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo do Senhor age em nós. Então nós precisamos nos perdoar, porque o Senhor nos perdoou. Então nós temos que liberar esse perdão. Esse perdão, ele é maravilhoso para nossas vidas. Ele é um bálsamo, ele é uma cura. E nós precisamos nos perdoar e perdoar os outros. Porque se o Senhor nos perdoou, como posso eu não perdoar? Quem sou eu para não liberar um perdão? Para uma ofensa, para alguma coisa que aconteceu que me magoou, me chateou naquele momento, mas eu preciso liberar perdão. Eu preciso sarar, eu preciso ficar com meu coração limpo para poder viver todas essas experiências que o Senhor quer tratar. Deixando o passado para trás, vivendo o novo. O novo que o Senhor quer trabalhar na minha vida, na sua vida. Quantas maravilhas, quantas coisas. Se a gente ficar pegado lá no passado, nas amarguras e nas tristezas, como é que o Senhor vai trabalhar e vai agir um sobrenatural e você vai poder viver um novo? Você vai enxergar, ter a visão espiritual de enxergar o novo que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque você está preso lá no passado. Então nós precisamos de liberar o perdão, limpar o nosso coração, a nossa alma, viver a mente de Cristo e o Espírito Santo atuando na nossa vida. Terceiro versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele está lá em Isaías 40, 31. Também é bastante conhecido já da gente. Ele fala assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, e caminham e não se fatigam. Então nós precisamos dessa renovação física. Precisamos vencer o cansaço, o desânimo, porque se a gente não vigiar, a gente é abatido todos os dias com a correria, com o cansaço e com o desânimo. E aí a gente deixa o Espírito Santo, não deixa o Espírito Santo agir em nós. Você acaba dando lugar à carne. E aí o cansaço e a fadiga vai falar mais alto. Então nós precisamos substituir pela força e pelo ânimo, pela vontade, pela garra de fazer. Não, eu tenho compromisso, eu tenho que adorar o Senhor, eu tenho que estar na igreja. Hoje tem o culto de conexão, domingo tem o culto da família. Eu tenho que deixar o cansaço, o sono de lado, as outras coisas e priorizar a presença do Senhor na minha vida, a minha adoração e o meu louvor a Ele. Não é o templo, é o Senhor. Ele que tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. E aí a gente vai conseguir seguir em frente, na certeza de quê? De que Deus está com você e que Deus está cuidando de tudo. Ele está com você, você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. A gente pensa que está sozinho, mas nunca estivemos sozinhos. O Senhor, Ele sempre esteve conosco. Desde o ventre da sua mãe, Ele já te conhecia e já cuidava de você. E Ele está cuidando de tudo. E aí que eu quero entrar, gente, no meu testemunho, como que Deus cuida de tudo. Quando as pessoas falam que a gente tem um Deus de detalhes, gente, nós temos um Deus de detalhes, mas é um Deus de mínimos detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um Deus tremendo, maravilhoso, porque eu tive essa experiência de viver o agir e esse Deus maravilhoso atuando na minha vida. Porque uma coisa, meus irmãos, é quando a gente compartilha as bênçãos do nosso irmão do lado e você vê Deus agindo e Deus fazendo, você fica maravilhado. Mas quando você tem essa experiência pessoal, você e Deus, e o Senhor fazendo na sua vida, e Ele te mostrando, e trabalhando, e agindo no sobrenatural,
você fica maravilhado, irmãos, você não tem palavras que você possa descrever como é maravilhoso esse amor incondicional, esse cuidado que o Senhor, esse zelo que o nosso Deus poderoso tem com a nossa vida. Eu tive o privilégio, hoje, glória a Deus, ao Senhor, que eu estou aqui podendo compartilhar com vocês. Eu sei que a maioria sabe dessa enfermidade que eu sofri em 2022, quando eu tinha umas dores de cabeça constante. E aí, Mariana falou assim para mim: mãe, vai no médico ver o que você tem, você deve estar com uma sinusite. E aí, Mariana casou e veio para cá. Eu marquei uma consulta no otorrino e falei: vou lá ver essa sinusite que está me incomodando, umas dorezinhas de cabeça aqui na frente que eu tinha. Aí tomava uma dipirona, passava e eu seguia em frente. Mas o Senhor já estava me alertando e eu não tinha percebido, não tinha visto o Senhor agindo. E aí eu fui fazer essa consulta e Deus já estava ali preparando tudo. Deus já estava cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Quando a doutora, que eu falei da dor de cabeça, ela prescreveu no receituário um papel para mim de pedido de exame, gente. Normalmente o médico pede um raio-x. Né? Sinusite, normalmente um raio-x resolve. Ela escreveu o raio-x, meus irmãos, e ela amassou o papel, jogou do lado, pegou outro papel, outro receituário lá, e escreveu uma tomografia. E falou para mim: você vai lá e faz a tomografia e volta. Tá? Eu falei: tá bom, doutora. Não passou remédio, não falou nada. Corri, fui fazer a tomografia e voltei. Acho que passou umas 2 semanas, eu retornei ao consultório dela. E aí, quando eu cheguei, eu falei para a doutora assim: doutora, está muito feia essa sinusite? E a doutora olhou para mim, abriu o exame, olhou, coçou a cabeça. Eu falei: não estou gostando disso. Aí ela falou assim: você não tem uma sinusite, você tem um tumor na base do crânio. E um tumor grave, um tumor grande e agressivo. Imagina, irmãos, eu sentadinha assim de frente para ela, igual vocês estão de frente para mim, e ela me fala isso assim. Nossa, o susto foi muito grande. Parecia que abriu o meu chão assim e vai cair no buraco, no abismo. Eu falei: meu Deus, pensei comigo. Aí ela falou assim para mim: é grave. Tem que operar aí logo, rápido. Aí eu balancei com a cabeça assim para ela e falei: tudo bem. Aí ela falou assim: você conhece algum médico que é cirurgião de cabeça e pescoço? Eu falei assim: doutora, eu nem sabia que tinha esse médico. Não conheço. Ela falou assim para mim: olha o agir de Deus, olha Deus nos mínimos detalhes. Ela mudou o exame para tomografia. E agora ela me pergunta: você conhece o médico? Eu falei que não conhecia. Ela poderia ter falado assim para mim: olha, a senhora procura na rede credenciada do seu plano, que a senhora vai encontrar lá um médico dessa especialidade e vai lá fazer a consulta. Ela poderia ter feito isso. Mas o nosso Deus estava preparando tudo, porque Ele cuida nos mínimos detalhes. Lembra que eu falei? Ele falou assim: olha, eu tenho um médico muito bom, que eu vou te indicar, vou te dar o telefone aqui agora, e você vai ligar para ele e vai marcar uma consulta. Mas não demora, não. Liga logo e marca logo. Ele é difícil de você conseguir marcar uma consulta com ele. Se não tiver vaga, você pede para a recepção marcar no dia que ele está lá, porque quando o outro médico olhar o seu exame, ele vai chamar ele para olhar junto esse exame, para te atender. Eu falei: tá bom. Irmãos, saí daquele consultório, ainda bem que era pertinho de casa, que eu fui andando, né? Nessa época eu morava lá no Rio ainda. Fui andando para casa aos prantos, desesperada. Naquele momento, eu achava que eu tinha recebido uma sentença de morte. Eu falei: Senhor, como é que vai ser isso? Como vai ser a minha vida? Como é que vai ficar o meu esposo?
que necessita da minha companhia, do meu auxílio. Como que eu vou parar e ficar doente assim? Passar por um processo de cirurgia, assim, sua cabeça começa a ficar a mil. Você começa a pensar um monte de coisa e o desespero bate. Fui para casa, cheguei em casa aos prantos. Ele, quando me viu, ele olhou, o que está acontecendo? E eu contei para ele o que tinha acontecido, né? O diagnóstico que a doutora tinha me falado. E desesperada, chorei. E aí, irmãos, eu me lembrei que nós temos um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Aleluia! Aí o que eu fiz? Eu me ajoelhei na hora. Me ajoelhei, ele estava sentadinho na cama, eu me ajoelhei e comecei a clamar ao Senhor. Falei, Senhor, a minha vida pertence a Ti. O Senhor é o dono da minha vida. A minha vida está nas Suas mãos. Se a Sua vontade for me curar, serei curada. Se a Sua vontade for me levar, eis-me aqui. Estou entregue nas Suas mãos e entrego essa situação nas Suas mãos, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai agir. Mas ele já estava agindo, mas eu ainda não tinha percebido, irmãos. Eu não tinha percebido ainda, ele estava agindo. E aí, terminei aquela oração, meus irmãos. Na mesma hora, essa paz do Senhor, que excede todo o entendimento, veio sobre mim. E aquela angústia, aquele desespero, aquela sensação de que eu estava morrendo, acabou tudo. O Espírito Santo tomou lugar e me trouxe a paz, jogou por terra tudo aquilo, toda aquela palavra, todo aquele sentimento, todo aquele medo, toda aquela angústia. Acabou. Eu falei, o Senhor já está cuidando. Aí falei para o meu esposo assim, se a doutora falou que é para ligar, então eu vou ligar e vou marcar logo essa consulta. Agora. Isso era de tarde, devia ser umas 3 horas da tarde, acredito eu. Peguei o telefone e liguei, irmãos. Quando eu liguei para a clínica lá, que era lá, eu acho que era no Recreio, era longe de onde eu morava. Bem longe. Acho que 1 hora, né, amor? 1 hora e pouquinho, talvez, da minha casa para lá. E aí eu liguei e falei para a moça, eu preciso marcar uma consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço. Lá são vários médicos. Ele é o principal, que ele é o chefe, o nome dele era Dr. Valide. E aí eu falei assim, preciso marcar uma consulta. A moça me respondeu assim, olha, eu tenho uma vaga hoje, uma desistência. Às 18 horas, a senhora quer vir? Aí eu perguntei para ela assim, quem é o médico que vai me atender? O que ela me respondeu? É o Dr. Valide. Era o médico que a moça tinha mandado eu procurar, doutora. Glória a Deus, olha como é que Deus estava trabalhando em tudo. Nos mínimos detalhes, gente, é assustador, é maravilhoso. É maravilhoso. Aí ela falou, tem essa vaga às 18 horas. A senhora quer vir? Eu falei, pode marcar, deixa agendado que eu irei. E aí, nós nos preparamos, pegamos um aplicativo, um Uber e fomos. E aí eu levei esse exame. Quando eu cheguei lá, que o doutor olhou o exame, ele olhou, aí me perguntou, o que você sente? Eu falei, uma dor de cabeça aqui na frente, uma pressãozinha. Aí ele olhou o exame, olhou para mim, aí mandou eu andar, mandou eu sentar, mandou eu levantar, andar de costas, abaixar, e fazer um monte de coisa lá. Aí eu falei, por que, doutor? Aí ele falou assim, porque pelo seu exame, você era para sentir muito mais coisa. Eu falei, doutor, tem uma explicação para o senhor. É Deus purinho. É Deus em todo o tempo. A explicação é Ele. Porque o exame mostrava um tumor enorme. Um tumor que estava atingindo a minha visão, que já era para eu ter sentido pelo exame, não está enxergando direito naquela época. A audição, o equilíbrio, várias outras coisas, carótidas. E eu não tinha nada, eu tinha uma leve dor de cabeça. Que nem era muita coisa, porque eu tomava dipirona e passava. Só que ela era constante, eu tinha essa dor de cabeça todo dia. Ele falou, você era para estar sentindo muito mais coisa. Falei, é Deus purinho, doutor. Aí ele falou, nós temos que operar.
e rápida. Só que eu não opero sozinho nesse caso, porque como se trata de um tumor na base do crânio, aonde pega a hipófise, ele era justamente aqui atrás do nosso nariz, aqui, ó. Por trás do nariz, onde fica a hipófise. A hipófise é uma glândula pequenininha que comanda os hormônios do nosso corpo. E é lá que ele estava localizado, tomando conta disso tudo aqui, ó. Aqui por trás tudo. Tomando conta de tudo aqui. E destruindo os ossos. Aí, ele falou assim, eu tenho que operar com um doutor que é o neurocirurgião de base de crânio. Então, é um especialista para essa área. Não é qualquer cirurgião de cabeça. Não é qualquer neurocirurgião. Tinha que ser um neurocirurgião que atendesse essa parte que era a base do crânio. Aí ele falou, tem um médico que costuma trabalhar comigo, que faz cirurgia comigo. Eu vou encaminhar o seu caso para ele. A senhora entra em contato com ele, agenda já uma consulta para a gente combinar essa cirurgia junto logo e resolver. Aí começou a falar das sequelas, dos riscos e tudo. Fomos embora. Aí eu liguei para a Mariana já estava aqui, tinha acabado de casar. Aí para dar essa notícia para a Mariana, chorando no telefone, Mariana, aconteceu isso e isso. Mariana falou, mãe, Deus está no controle. A senhora já entregou na mão do Senhor? Deus está no controle. Vê aí como é que vai ser a cirurgia, quando vai ser, que a gente vai para aí. Para cuidar de vocês, de mim e do Glei. Aí Deus cuidando, irmãos. Porque a Mariana poderia estar aqui, já com um vínculo tabarista junto com o Tiago, sem poder se locomover e ir para lá cuidar da gente. Mas o Senhor já tinha preparado tudo nos mínimos detalhes. Então, o Senhor tinha dado condições deles poderem sair daqui e ir para lá ficar com a gente. Deus trabalhando nos mínimos detalhes. E assim foi feito lá. Eu fiz a consulta, entrei em contato e marquei essa consulta com esse outro médico. Quando cheguei lá, a mesma coisa, quando ele olhou o exame, mandou fazer um monte de teste lá, ele fez um monte de teste comigo lá, e falou, você só sente a dor de cabeça? Tem certeza? Falei, doutor, é Deus purinho. Só posso dizer para o Senhor que é Deus. Ele é poderoso. Eu falei para ele assim, ó, eu vim aqui porque Ele escolheu o Senhor para abençoar a minha vida. Através de suas mãos. Ele escolheu o Senhor para abençoar a minha vida. Ele ficou me olhando assim, mas um médico super tranquilo, te passava toda a segurança. Mas ele começou a falar da gravidade da situação. Me pediu um exame novo, que era uma ressonância magnética. Né? Porque esse que eu tinha levado era uma tomografia. A ressonância magnética é um exame mais apurado que mostrava tudo. Então, quando eu cheguei lá, 15 dias depois, eu acho que com esse exame que ele olhou, aí ele começou a falar mais coisas, falar das regiões, falar da gravidade, e aí começou a falar da cirurgia. Falou, olha, eu vou operar com o doutor Valide, mas eu não posso tirar tudo. O tumor é muito grande, muito agressivo, está destruindo várias áreas que ele começou a falar. Eu não posso tirar tudo. Por quê? Porque o risco é muito grande. Por causa da audição, por causa da visão, por causa das veias, das hortas, da carótidas. Então ele falou assim, é uma cirurgia muito delicada e complicada. E depois a senhora tem que se preparar, porque a gente vai ter que fazer um tratamento severo, que era uma rádio e uma químio, para poder cuidar, porque ele falou que não ia poder tirar o tumor todo, ele ia fazer uma limpezinha, ele falou assim. Ele me preparava, irmãos, o tempo todo para o diagnóstico de um tumor maligno. Ele me preparou. Esse exame que eu fiz, ele sugeria o tumor, ele dizia que era um tumor maligno. Mas quando eu cheguei em casa, tinha vocês aqui já orando por mim, que nem me conheciam ainda, a igreja do Senhor já orava. Muitos irmãos, muitos missionários, muitos pastores já com o joelho no chão, orando e clamando pela minha vida. Teve também um missionário, que ele era da África, que a minha irmã pediu oração, falou, ora pela minha irmã,
A minha irmã está passando por um processo de enfermidade. O irmão estava num monte lá orando, mandou um áudio para minha irmã, que ela mandou para mim depois, ele orando e falando que naquele momento o Senhor estava retirando aquele tumor maligno da minha cabeça, que era um tumor raro. Ninguém sabia disso ainda, irmãos. Deus já tinha revelado para ele lá e dito para ele que estava, para ele mandar o recado, que estava tirando aquela enfermidade e trazendo a cura daquele tumor maligno de mim. Glórias ao Senhor. E quando eu recebi, irmãos, eu me lembro perfeitamente, quando eu ouvi esse áudio, meu corpo arrepiou e eu, na mesma hora, orei ao Senhor e falei: Senhor, eu recebo a minha cura nesse momento. Eu sei que o Senhor está tirando esse tumor maligno e não vai ter, vai surpreender, esses médicos vão ser surpreendidos com o teu agir, com o teu milagre. E o médico lá falando que era o tumor maligno, me preparando para isso tudo, né? Aí nós fizemos, marcou a cirurgia. E foi. Quando chegou no dia da cirurgia, que ele me encontrou lá, e a Mariana estava lá comigo, ele falou assim para a Mariana: Mariana, eu queria que todos os pacientes meus fossem assim, igual a sua mãe, que está aí tranquila, serena, para ir fazer essa cirurgia. Porque sempre está todo mundo nervoso e em pânico. Mas por que eu não estava assim, irmãos? Porque eu orei e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tinha entrado em mim. Eu tinha descansado no Senhor. Lembra que eu falei? Eu descansei, então, tudo que os médicos falavam, todas aquelas informações que eram assim, assustadoras, né? Eu não me abalava mais, irmãos, porque eu já tinha certeza da minha cura e já tinha certeza que o Senhor estava tomando conta de tudo, já tinha me curado, Ele estava agindo naquilo tudo, que Ele queria que o nome dEle fosse glorificado naquela situação. Eu ia ser um instrumento. Eu ia passar por aquela situação para ser um instrumento. O agir do Espírito Santo de Deus estava na minha vida naquele momento. E eu entendi, comecei a entender isso. E não me apavorei. As outras cirurgias que eu tinha feito já, no período, eu lembro. Toda vez que eu ia para o centro cirúrgico, eu ia passando mal, nervosa, tremenda, era uma confusão. E nesse dia, eu saí para o centro cirúrgico tranquila, serena, na paz do Senhor Jesus. Com a certeza de que Ele estava ali, que Ele estava atuando, que Ele ia usar aqueles médicos lá, aquela equipe toda, para fazer aquela cirurgia, que o nome dEle ia ser glorificado naquele momento. Eu sabia disso, eu tinha certeza. Quando terminou a cirurgia, eu não me lembro exatamente agora quantas horas foi de cirurgia. Algumas horas lá, quando ele voltou, eu me lembro que ele falou para mim e para a Mariana assim: a cirurgia foi um sucesso. Glória a Deus. Tirei muito mais do que eu esperava. Ele conseguiu tirar muito mais do tumor do que ele esperava. Aí ele falou assim para mim: você vai ficar aqui, esse hospital que ele operou não era o hospital que ele trabalhava, não. Então ele vinha todos os dias ali com a equipe dele me visitar e ver como é que eu estava, sabe? Aí ele falou: você vai ficar, nós vamos fazer da cirurgia, vai ser feita a biópsia. Quando você retornar, acho que era uns 30 dias depois, ou 45, alguma coisa assim, eu já vou estar recebendo o resultado da biópsia na sua primeira consulta de retorno. E aí a gente vai ver como é que vai dar continuidade ao tratamento. Eu ainda passei por um outro processo depois de uma outra cirurgia, 3 dias depois, porque tive uma fístula licórica, que ele tinha me falado que poderia acontecer por causa do osso já estar danificado por causa do tumor destruindo. Lembra que eu falei que ele destruía? Estava destruindo aqui o osso do crânio. Então, o que aconteceu? Ficou muito sensível. Quando mexeu, fez a cirurgia, o que aconteceu foi que ele, tipo assim, ele rachou. E nessa rachadura começou a acontecer, eu lá dentro do, acho que era o CTI, e aí começou aquele líquido escorrer aqui pelo meu nariz, pela minha boca, um líquido. Aí o enfermeiro veio, chamou, entrou em contato com ele. Aí ele veio e falou para mim assim: amanhã, vamos lá fazer outra tomografia. Foi lá fazer outra tomografia, olhou. Amanhã a gente vai para o centro cirúrgico de novo.
vamos ter que tapar e fazer um curativo. Eu, tá bom, doutor. E eu lá, sem poder falar, com um tampão aqui no nariz, só falava, respirava pela boca, uma sensação muito ruim. E glória a Deus, eu ali tranquila, fomos lá, passei pela outra cirurgia, ficamos lá. Fui para casa, aquela situação toda de repouso, né, de todos aqueles cuidados. E quando a gente foi para a consulta, eu saí de casa, ele estava lá comigo, a Mariana, eu não me lembro, acho que o Tiago também estava lá. E eu falei assim para ele, gente, nós vamos lá na consulta agora, eu estou preparada para receber uma boa notícia. Eu falei isso para eles, eu acho que na hora eles não acreditaram não, acharam que eu estava brincando. Eu falei, gente, a gente vai lá e eu vou receber uma boa notícia do doutor. Quando chegou lá no consultório, irmãos, nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. Eu fico emocionada quando eu começo a me lembrar de tudo isso que aconteceu, que é extraordinário. Chegamos na consulta, sentamos, eu ainda naquele processo sem poder mexer muito a cabeça, que é muito sensível, então não podia me abaixar, é uma limitação muito ruim, não podia falar muito, movimentar muito a cabeça, então assim, tudo muito limitado, né? Sentamos lá, eu falei para o doutor, eu vim aqui hoje para receber uma boa notícia. Ele olhou assim para mim, eu falei, saiu o resultado da biópsia? Ele falou, vou olhar aqui agora, que eu ainda não olhei. Eu falei, olha aí que saiu. Aí ele saiu. Eu falei, então, eu vim aqui para receber a minha boa notícia. E aí, irmãos, ele abriu aquilo ali na nossa frente, no computador. E ele olhava aquele resultado e ele não acreditava no milagre que ele estava vendo ali na frente dele. Ele não acreditava, ele olhou e ele olhava de novo, aí ele lia. E ele não acreditava, e a gente via que ele não estava acreditando no milagre. E aí ele pegou e falou assim, eu estou muito feliz, porque o resultado do seu, aí imprimiu lá o papel e falou assim, da sua biópsia, deu um tumor benigno, um adenoma de hipófise. Aí ele falou, eu tinha certeza, que era o tumor maligno. Ele falou com a boca dele, irmãos. Eu falei para ele, doutor, é Deus purinho, é um milagre que o Senhor fez. Eu não falei para o Senhor que eu ia vir aqui, que o Senhor ia me dar uma boa notícia? Eu vim aqui para receber essa boa notícia. E eu não podia dar glória a Deus, nem pular de alegria, porque eu estava impossibilitada, mas por dentro eu dava glória ao Senhor, eu louvava o nome do Senhor, porque eu sabia que Ele tinha feito o que Ele ia fazer. E eu sabia que Ele estava confundindo aquele médico, a equipe toda, porque eu tenho certeza, porque quando eles viram o meu caso, eles já tinham visto que era um caso diferente e raro. Então chamou a atenção desse pessoal, né, dos médicos, que era um caso diferente e raro. E ele não acreditava, ele falou assim, eu estou aliviado. Ele falou assim, eu estou aliviado. Por que eu estou falando isso para a senhora? Porque se fosse aquele tumor maligno, seria muito difícil. A senhora ia ter que passar por um processo de muitas cirurgias, de muita dificuldade, rádio, químio, ia ser complicado. Mas o nosso Deus falou que não. O nosso Deus falou que era um tumor benigno, que era um tumor que eu ia ficar curada, que eu ia ser tratada e que o nome dele ia ser glorificado nessa hora. Que ele ia mostrar para os médicos que ele era Deus, que ele é que dava a última palavra, irmãos. Ele que pode, ele que faz. E o médico ficou sem entender. Aí mandou eu fazer os processos, né, que você tem que fazer lá, os acompanhamentos, porque mexeu com a hipófise, né, que é a glândula do nosso corpo. E aí eu fui começando a fazer aquele acompanhamento todo, muito bem, Deus o trabalhando o tempo todo. O outro médico, quando eu voltei lá para ele ver o exame, o resultado da biópsia, ele falou assim, graças a Deus que era benigno. Ele falou isso. Graças a Deus. Ele falou, eu fico feliz de saber, porque seria muito complicado e difícil se não fosse. E aí a gente deu prosseguimento ao tratamento, né? Porque sendo benigno, ele também necessita de acompanhamento, né?
de alguns cuidados que eu continuo fazendo. A gente se mudou, né? Se mudou para cá. Lá no Rio, tem um hospital especializado que lá chama Hospital do Cérebro. Aí todo mundo falava assim, olha, esse hospital aí é muito bom, é elite nessa área. Esqueci de falar para vocês que quando ele me apresentou esse médico, que é um neurocirurgião que eu falei, o nome dele é Dr. Antônio. Sabe o que ele falou para mim assim? Ele é considerado o número um nessa área. Ele era o top. Ele era o top da área. Especialista renomado nessa área. Eu falei, Deus preparou tudinho. O número um que cuidou de mim. Eu não fui para parar em qualquer mão, irmãos. Porque nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. Que Ele cuida nos mínimos detalhes. E Ele preparou o número um para me cuidar. E aí quando eu fui lá para o Hospital do Cérebro, que eu cheguei lá, que ele viu lá, cirurgião, médico Dr. Antônio, ele falou assim, Dr. Antônio é o número um. Eu sou aluno dele. Eu fui lá para ele me acompanhar, né? Ele falou, ele é nosso professor aqui. Glória a Deus, olha aí. E o pessoal falou, é difícil você conseguir entrar lá. Eu dei meu nome lá, foi para aquela lista que eles chamam, acho que é X-Reg, alguma coisa assim. Em menos de 15 dias, irmãos, eles estavam me chamando para fazer a primeira consulta lá. Glórias ao Senhor. E todo mundo falou, ué, você já vai? Eu falei, já, eles me chamaram. Não tinha conhecimento com ninguém, não. O conhecimento é direto com o Senhor, irmãos. Era com o Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu conhecimento, o meu contato. E ele abriu lá aquela porta lá, e eu fui lá. E aí o doutor falou, continuou acompanhando os exames, a cada 3 meses eu fazendo lá a ressonância magnética, né? Com contraste, para poder ver direitinho lá. E eles falavam, não, está tudo bem. Cada um médico que olhava falava, nossa, que cirurgia perfeita. Que perfeição. Sem nenhuma sequela. Aí começaram a falar que tinha risco disso, daquilo. Nenhuma sequela na senhora, perfeita. É Deus purinho, doutor. Minha resposta sempre era essa, é Deus purinho. É Deus no negócio. É Ele que fez isso aí, essa obra. E aí, a gente tinha o plano de vir mudar para cá, né? Tinha esse processo todo e estava esperando terminar essa parte aí minha de estar mais tranquilo o tratamento, né? Para a gente poder mudar. A gente mudou, veio para cá, glória a Deus por isso, que o Senhor preparou tudo no tempo certo. Eu queria muito vir, depois eu entendi que não era no meu tempo, era no tempo dele. Porque ele estava preparando tudo. Então, por isso que eu não vim antes. Eu vim no tempo certo, na hora certa, que ele programou, que ele determinou. Não foi eu, não era o que eu escolhi, era o que ele escolheu. E aí a gente chegou aqui, veio, uma bênção, a gente está amando morar aqui, é um lugar maravilhoso. Glória a Deus que nos permite viver isso hoje. E fui dar continuidade ao tratamento. Lembra que eu falei que eu tenho que dar continuidade ao tratamento? Aqui eu fui numa clínica especializada para poder fazer o acompanhamento, que lá eles mandaram eu fazer uma rádio. Lá no Hospital do Cérebro, eles me encaminharam para fazer uma rádio, que era um tratamento preventivo. Mas quando eles olharam lá, o tipo de rádio que eu tinha que fazer, não era a que eles tinham lá. Aí o doutor falou assim, a senhora não está de mudança? Eu falei, estou. Ele falou, então a senhora faz o seguinte, quando a senhora mudar, a senhora procura lá pelo plano de saúde mesmo, não precisa nem esperar pelo SUS, que dá para a senhora fazer pelo plano, e faz lá, que não tem problema nenhum, vai ser até mais fácil. Falei, beleza. Chegamos aqui, eu fiz. Quando chegou aqui, a mesma coisa. Quando o doutor aqui olhou os exames e olhou a cirurgia, ficou assustado. Que perfeição. Eu falei, Deus purinho, doutor. Como que não ficou sequela? Aí os exames de hormônio. Como que os seus hormônios estão funcionando perfeitamente? Deus purinho. Aí ele falou, vamos fazer a rádio, que vai ser um tratamento preventivo, né? Falei, tudo bem. Fizemos a rádio. O médico terminou a rádio, graças a Deus, sem sequela, sem problema nenhum. Ele falou, a senhora teve sucesso na rádio, porque a sua cirurgia foi muito bem feita. O seu médico foi excepcional. Eu falei, Deus purinho, doutor. É Ele que agiu, é Ele que age, é Ele que está fazendo esse milagre acontecer.
E aí a gente continua fazendo o tratamento. E aí um médico daqui que eu fui, um endocrinologista, especialista também em tumor de hipófise, falava todo dia para mim assim, quando eu ia na consulta com ele: procura ir ali no hospital, aqui é o Hospital Central, né? Aqui eu acho que é o Hospital Central, é isso? Acho que é isso o nome do hospital que tem aqui, que cuida dessa parte de cérebro. Lá era o Hospital do Cérebro, aqui eu acho que é o Hospital Central, se eu não me engano. E aí ele falou: vai lá, que lá tem os médicos que são... Ele muito cuidadoso com esse meu caso, que ele falava assim, é um caso muito raro. A senhora tem que ter muito cuidado com os médicos que têm que acompanhar a senhora, tem que saber muito bem do que se trata, porque não é qualquer médico que sabe olhar os seus exames e atender a senhora e saber o que está acontecendo, não. Tem que ser especialista nessa área. Vai lá que a senhora vai ser acompanhada por uma equipe que cuida disso. Eu falei: tá bom. Aí fui no posto, fez aquele processo também, eu dei meu nome lá para marcar a consulta. Fiquei esperando. Essa demorou um pouquinho, irmãos, tá? Mas me chamou. Quando me chamou, que eu cheguei lá, no Hospital Central, eu não me lembro agora o endereço de lá, que eu não conheço muito bem aqui os lugares ainda. Quando o doutor que me atende lá, chama Fabrício, o nome dele. Ele olhou assim meu exame, aí leu lá: doutor Antônio? Doutor Antônio Aversa, que te operou? Falei: é, doutor, eu vim lá do Rio, foi ele que me operou. Ele pegou o telefone na hora, fez uma chamada de vídeo para o doutor Antônio. Doutor Antônio, a sua paciente do Rio aqui, a Patrícia, está ciênciada, está aqui. Botou lá, eu lá. Está aqui comigo aqui. Aí, doutor, o que aconteceu com a minha paciente? Não, está tudo bem, está tudo jóia. Aquela mudou, agora está aqui no Espírito Santo, agora vai tratar aqui com a gente. Aí ele desligou o telefone e falou assim para mim: irmãos, o doutor Antônio é o nosso professor. Ele que ensina a gente. Então a gente vai poder cuidar de você muito bem, porque qualquer dúvida que a gente tiver aqui, a gente entra em contato com ele lá. Aí você fala assim: coincidência? Não. É Jesus. É Deus no negócio. É o Senhor cuidando nos mínimos detalhes. Como que o médico que é o que me operou é o professor deles. O meu caso está com eles agora, eles estão acompanhando. Então, qualquer dificuldade que eles possam ter, eles têm aonde recorrer e sabe quem me operou. Sabe que ele tem todo o meu histórico lá. É Deus cuidando, irmãos, nos mínimos detalhes. É o Senhor agindo na nossa vida e transformando a nossa visão sendo renovada. Porque ninguém passa por um processo como esse que eu passei e fica do mesmo jeito. Ninguém que está na presença do Senhor pode estar do mesmo jeito. A gente é tocado, a gente é transformado, a gente é renovado. A gente precisa dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida e ter essa mente de Cristo e olhar as coisas como Cristo olha, como Cristo faria, né? Então, é assim, a gente continua fazendo os acompanhamentos. Eu tenho certeza absoluta da minha cura, do milagre que aconteceu. Porque depois eu fui pesquisar e fui querer saber que tumor maligno era esse. E aí, quando eu fui ver, realmente, irmãos, era assustador. Tanto que a minha irmã não pôde vir, minha sobrinha, quando viram o primeiro exame que eu mandei para elas ficaram apavoradas. Algumas outras pessoas da minha família também ficaram apavoradas quando viram. Mas aí, quando eu mandei o resultado da biópsia, lembra da biópsia? Que falava lá, é um tumor benigno. Não é aquele tumor maligno. O Senhor tinha curado. O Senhor tinha arrancado aquele mal, aquele tumor maligno. O Senhor tinha glorificado o nome dele. Aí as pessoas olharam o exame e não entendiam. Como que era um tumor maligno e agora é um tumor benigno? Um tumor que você trata e que você vive com ele, consegue conviver com ele, sem aquele problema todo que seria, aquela situação difícil que seria, né? Complicada. Então, irmãos, eu glorifico o nome do Senhor e que você possa, se
você hoje tem uma vontade de ser renovado, que você dê lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo hoje possa te renovar também, porque, na verdade, a gente precisa ser renovado todos os dias. Tá? Eu agradeço a oportunidade, convido aí o Ministério de Louvor para estar vindo aqui. A gente vai poder estar aí recebendo uma unção e uma oração e ser renovado e glorificando sempre o nome do Senhor, porque pode parecer difícil, pode parecer que a situação não tem jeito, mas tem jeito sim. E a gente tem um Deus que Ele nos ama e Ele cuida da gente. E Ele se preocupa sim, e Ele cuida sim dos mínimos detalhes. Pode ser a coisinha menorzinha que for, Ele está cuidando. Se Ele cuida da pequenininha, imagina da grande. Não tem dificuldade para o nosso Senhor. Não tem. Pode crer. Entrega na mão dEle, faz como eu fiz. Não deixa o desespero. Não deixe a nossa carne falar mais alto e você perder o foco. Se sempre lembrar que é Ele, que é por Ele e é para Ele todas as coisas. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.